Conrado Silva, a escuta da música nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Conrado Silva e as oficinas de música no Brasil, por Marco Scarasati, Murilo Alves Pereira e Marta Fonterrada. Destaques para a criação e desenvolvimento das oficinas na Universidade de Brasília. A abertura do pensamento, uma tendência mundial. As práticas coletivas, escuta e composição. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Aditeno Marcos Scarasati é graduado em composição musical, mestre em multimeios e doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É autor do livro Walter Smetak, O Alquimista dos Sons. É professor de composição na Escola de Música da UFMG. Murilo Alves é licenciado em Educação Artística com habilitação em Música, bacharel em Regência e mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. É doutorando em Música na área de Sonologia pela Unicamp. Desenvolve pesquisa de paisagem sonora e conexões com educação musical, processos criativos e performance no Pantanal mato-grossense. É presidente do Instituto Ciranda, Música e Cidadania. Marta Fonterrada é radialista e pesquisadora, graduada pela FAAP em Rádio e TV, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Música da Unicamp. Trabalhou 18 anos nas rádios Cultura AM e FM e atualmente coordena os laboratórios e ateliês da Supervisão de Ação Cultural no Centro Cultural São Paulo. A trajetória do Conrado Silva no cenário musical brasileiro é algo que vai além da sua notável atividade como compositor, engenheiro acústico e professor. Murilo Alves Pereira. O Conrado foi um visionário pedagógico e incansável realizador cultural. Sua atuação, principalmente ali a partir da segunda metade do século XX, trouxe uma espécie de confronto num período da história brasileira em que o ensino musical era bastante centralizado nas capitais e replicava modelos europeus formais. Conrado reconheceu a necessidade urgente de descentralização e democratização. E foi a partir dessa visão que integrou e colaborou na organização de um projeto que compõe talvez seu legado no campo da educação musical mais significativo, as oficinas de música no Brasil. A proposta pedagógica das oficinas de música no Brasil integrava em sua metodologia a música contemporânea erudita, algo novo para a época, e tinha como base a ação direta do aluno numa abordagem exploratória e criativa, todas as atividades prévias ao estudo da música tradicional. O propósito inicial das oficinas não era formar músicos profissionais, Marco Scarasati, mas auxiliar no desenvolvimento da sensibilidade dos jovens ao seu entorno. Para tanto, buscava-se trabalhar diretamente com a matéria sonora, não separando o som musical do ruído ou som gerado a partir de fontes distintas dos instrumentos musicais. Ou ainda pela utilização não convencional desses instrumentos.
A manipulação desses objetos leva, nas palavras do próprio Conrado Silva, ao desenvolvimento da capacidade criativa existente em todos nós, e assim ao autoconhecimento e à sua realização pessoal. Estou aqui para falar da minha experiência, da minha convivência com o nosso querido Conrado Silva de Marco. Stella Brandão. O Conradito, como nós o chamávamos na UNB. E foi na UNB que eu o conheci. Eu entrei lá em 1973 e logo fizemos amizade. Ele fez também grupos, né, de amigos. Eram tardes memoráveis, extra universidade, quer dizer, fora dos domínios da universidade, do âmbito da universidade, na casa dele mesmo, principalmente, onde ouvíamos música latino-americana e onde eu vinha conhecer, por exemplo, os trovadores maravilhosos do Chile, Violeta Parra, Victor Jara, e do uruguaio Daniel Viglietti. Eram cantores para nós, neste momento no Brasil, assim, desconhecidos. E foi assim um baú de tesouros que ele nos abria. E com outras referências também. Então, era sempre um prazer, uma congenialidade e uma amizade, não é? Não havia aquela distância de professor para aluno. Não, ele se colocava como uma pessoa que tinha tanto conhecimento, que tinha tanto a ensinar, mas também sempre aprendendo, sempre aberto e sempre entusiasmado com as novidades que chegavam, com a liberdade que se buscava. Se buscava principalmente na improvisação musical. Aquela matéria que depois o Terraça, Emílio Terraça, compositor também, se dedicou, foi a oficina básica de música que nos deu assim parâmetros maravilhosos de exploração da criatividade musical. Isso era realmente memorável. Era um diferencial na UNB. Numa perspectiva do fazer criativo, as oficinas de música configuram a composição não como ato isolado de escrita, mas um processo coletivo de escuta e invenção. O aluno é incentivado a exercer do compositor gênio que imagina coisas que ninguém imagina, assim como do intérprete virtuoso que está encarregado de interpretar da melhor forma possível o que um compositor genial criou. Nesse contexto, o professor de composição deixa o lugar de mestre para se tornar um mediador de processos criativos, alguém que provoca o pensamento sonoro e conduz o grupo à descoberta de novos modos de produzir e organizar o som, a partir dos projetos que emergem do próprio coletivo. Essa concepção rompe com a hierarquia entre teoria e prática ao propor uma pedagogia da invenção, na qual a criação passa a ser um aprendizado coletivo. Sua inovação reside em deslocar o eixo do ensino musical da transmissão para a experimentação, o conhecimento construído a partir do coletivo e da relação com o som, e não com as notas musicais. É totalmente impossível ensinar a compor. Eu acho que o que eu tento fazer é ensinar a tomar atitudes, ensinar a resolver coisas, ensinar a se posicionar, a dar respostas, a dar soluções. E na forma que isso seja feito através de um processo de música, então,
a pessoa vai virar compositor ou não. O formato de oficina apareceu em iniciativas isoladas em alguns lugares do mundo. Marta Fonterrada. Característica de um pensamento que iniciou a partir da Segunda Guerra, quando o ruído ganhou espaço entre as composições musicais. Logo despontaram iniciativas de pedagogos que também eram compositores, cada um à sua maneira, incorporando novos elementos ao ato de compor e desenvolvendo a criatividade do aluno. Foi assim na Grã-Bretanha, com Brian Dennis no Experimental Music in Schools, no Canadá com Murray Schafer, a partir das escutas cotidianas. E na América Latina, com as experiências de O Bazán, na Argentina, e J. Orellana, na Guatemala, que, junto aos alunos, fazia pesquisa com instrumentos dos povos nativos. No Brasil, as oficinas foram desenvolvidas a partir de 1968, de forma independente na UNB. Murilo Alves Pereira. Por iniciativa de Emílio Terraça e Nicolau Cochron, aos quais Conrado Silva se juntou um ano mais tarde. Dentro da metodologia então estabelecida da Oficina Básica de Música, a OBM, uma espécie de embrião das oficinas de música no Brasil, eram trabalhados conceitos como sensibilização para a realidade sonora circundante, inventário de instrumentos possíveis, convencionais ou não, exercícios de comunicação, tipo jogos e improvisações, estruturação de materiais e parâmetros sonoros, notação, gravações e reproduções, técnicas eletroacústicas e ampliação para outras áreas da arte. Com a realização de uma obra musical que integrava um aspecto visual, transformando-se num fato teatral a ser realizado por músicos e não com atores. Em São Paulo, Conrado Silva desenvolveu oficinas em cursos isolados, atuando no Instituto de Artes da Unesp, na Faculdade de Artes Santa Marcelina e na Travessia Oficina de Música. Marta Fonterrada. As oficinas afirmavam uma perspectiva radicalmente latino-americana de criação e ensino, ao recusar os modelos coloniais de formação musical, centrado na reprodução de repertórios europeus e na autoridade da partitura. As práticas coletivas, a escuta e os modos de se instigar à inventividade acabaram por se constituir como uma pedagogia que deslocava o centro do saber musical, não mais o conservatório como espaço de legitimação, mas a oficina como lugar de experimentação e encontro. Ao valorizar a improvisação, a utilização de objetos, a invenção de novos instrumentos, o ruído e o diálogo entre saberes trazidos pelos participantes, as oficinas de música anteciparam os debates que hoje se reconhecem como decoloniais, propondo uma educação musical que não apenas questiona hierarquias estéticas, mas também reconfigura as relações de poder no ato de ensinar e de compor. Conrado Silva, a escuta da música nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Conrado Silva e as oficinas de música no Brasil.
Por Marcos Carassati, Murilo Alves Pereira e Marta Fonterrada. Destaques para a criação e desenvolvimento das oficinas na Universidade de Brasília. A abertura do pensamento, uma tendência mundial. As práticas coletivas, escuta e composição. Roteiro, produção e locução: José Augusto Manes, Marta Fonterrada, Janete El Rauli. Gravação, edição e mixagem: José Augusto Manes, Paulo Assis, Igor Abdo Aguilar. Documentação: Fundo Conrado Silva, CDMC, CIDIC, Unicamp. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.